Olá, muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura intuitiva direcionada para relacionamentos amorosos aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e, na verdade, as leituras, inclusive voltadas para relacionamentos, são sobre você, no final das contas, né? Nesse vídeo, a minha intenção é fazer uma leitura para a gente começar, talvez, ter uma ideia de quais são os seus principais bloqueios no amor nesse momento, que estão te impedindo ou de iniciar um relacionamento novo ou de manter a saúde do relacionamento que você já tem. Vou tentar deixar amplo para todos os casos, mas vamos ver o que sai. Você vai escolher entre uma das duas opções. A primeira, eu tenho a concha, e a segunda opção é uma madrepérola. Se precisar, você pode pausar o vídeo, fazer sua escolha com calma, perceber qual te chama mais a atenção nesse momento. Ali provavelmente tem o recado que você precisa ouvir, ou você pode assistir as duas para que elas, quem sabe, não se complementem para você. Vou começar com a primeira opção, você que escolheu a concha. Vamos ver qual a mensagem, né? Quais são ou qual é o seu bloqueio no amor, nos relacionamentos, o que te impede de viver um relacionamento na sua forma mais plena e saudável. Você tá fazendo isso nesse momento, né? Eu vou começar com esse oráculo aqui. Esqueci o nome dele. Jornada da Alma. Ele traz palavras-chave em cada carta e frases também. A gente vai entender aqui, ter uma ideia através dessas palavras. Então, você é do grupo número 1. Quais são os seus bloqueios no campo dos relacionamentos, né? No amor. A primeira carta que saiu aqui é a entrega, ou a rendição, se render. Ela fala sobre soltar a necessidade do controle. A gente tem aqui como um dos primeiros, pelo menos bloqueios seus, talvez uma mente controladora. Possivelmente, a gente também pode estar falando aqui de alguém que carrega alguns traumas que fazem você se fechar. O controle, a ideia de perder o controle, se soltar, é não saber o que vai acontecer. E pode ser que você traga esse trauma de uma situação passada, pode ser algo inconsciente, pode ser algo da sua infância, pode ser uma questão de ferida emocional da criança interior que existe em você, independente da sua idade. E ela não quer sofrer de novo. Essa parte sua, seja a criança ou não, ela não quer repetir esse trauma. Eu acredito que por eu ter falado, senão eu não lembraria. Então, por eu ter falado, possivelmente a raiz pode estar aí, na questão da criança, algum sentimento que vem da infância, que traz para esse lugar de eu não posso sofrer de novo, eu não posso passar por isso de novo. Então eu seguro todas as pontas com a maior força que eu conseguir. Eu quero controlar a pessoa, eu quero controlar a mim, o que eu falo, como eu me comporto. Isso aqui pode gerar também uma questão de você nunca mostrar quem você realmente é para outra pessoa. Percebe que são várias camadas, né, que vêm de um mesmo lugar, possivelmente, ou de um grande emaranhado, né? Mas você nunca se mostra, você nunca demonstra quem você é de verdade, a sua essência, por medo de perder. Não só perder a pessoa, perder o controle também, porque é a sua natureza mais selvagem querendo vir para a luz, querendo se mostrar, mas você não pode deixar, você tem que ter o domínio sobre a situação. E isso
pode reverberar no relacionamento, você estando em um ou não, ou que você já passou, pode ser um padrão de relacionamentos. Isso pode reverberar como, por exemplo, a pessoa sente energeticamente. Você pode estar ali numa super intimidade com a outra pessoa, né? Tá vendo a pessoa como veio ao mundo e ela te vendo, né? Mas você não permite que essa pessoa te acesse. Ela nunca acessa quem você realmente é, a sua parte mais sensível, seu interior mais sensível. Você nunca se revela. Então a gente pode estar falando disso aqui também. Já trouxe vários pontos, né? Eu acredito que todos estão conectados ou algum deles pode ressoar com a sua realidade. A outra palavra que eu tenho aqui, e eu poderia falar ainda mais coisas sobre essa questão, mas vou deixar rolar aqui. Eu bati o olho aqui na outra carta que saiu, que é a coragem. Isso complementa lindamente isso que eu acabei de falar. A coragem de ser quem se é. A coragem de se mostrar quem você realmente é. Aqui não é a falta de coragem exatamente no sentido de ser uma pessoa covarde. É a insegurança que gera isso. E como eu normalmente digo, não sei se eu falei aqui desde o início do vídeo, acho que sim. A gente possivelmente estamos falando com, eu diria que 90% de certeza de que aqui a gente está falando de questões inconscientes. Você pode, no dia a dia, no seu relacionamento, você pode ter um relacionamento, você pode achar que ele está muito bem, obrigada, mas essas questões aqui, se você entrou nesse vídeo, se você foi chamada para clicar para assistir, se você escolheu essa opção e tá aqui ouvindo isso, é porque alguma coisa aqui tá te chamando para prestar atenção. Então, se permita ouvir, em primeiro lugar. O que você vai fazer com isso é outra história. Mas a gente pode estar, é claro, né, com discernimento, porque é um vídeo coletivo no meio do YouTube, uma pessoa que nem tá aqui na minha frente, você não tá aqui na minha frente, né, de fato. Eu tô acessando a energia de várias pessoas, então tenha o filtro para saber o que é seu e o que não é, deixa passar. Mas, se eu tô falando aqui, eu acredito muito que algo ressoa com a sua realidade, em algum nível de consciência, inclusive o da inconsciência. Você não faz ideia de que isso aqui tá influenciando, isso aqui tá agindo no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua forma de ver as coisas, ver a sua realidade e se comportar nesses relacionamentos. Como eu disse, você estando em um ou você não tendo ninguém e querendo. Muitas vezes você tá querendo, pode ser alguém aqui assistindo que tá querendo muito um relacionamento e não consegue. Ou não aparece ninguém, ou aparece a pessoa e ela vai embora. Por que a pessoa... Tem vários motivos, mas porque muitas vezes a outra pessoa pode ir embora, assim, sem maiores explicações, porque ela não conseguiu te acessar. Aqui nesse caso, né, tô olhando para a pessoa que eu tô lendo aqui. Pode ser uma das questões, podem ser questões dessa pessoa que não tem nada a ver com você, mas também pode ser uma inacessibilidade. Você, de alguma forma, em algum nível, é inacessível. Então a pessoa vai, porque ela não tá. É como se você não estivesse ali, mesmo que você esteja na frente dessa outra pessoa. Enfim, é um tema complexo. Eu queria fazer um vídeo curto, mas eu nem sei, porque já tem quase 10 minutos e eu tô só na segunda carta. Eu vou tentar encurtar. A segunda carta é a coragem. Então, como eu disse, pode ser uma questão de insegurança, não de... Qual foi a palavra que eu usei? Esqueci. Covardia. Não sei se foi covardia. A covardia, né, de não encarar as coisas. Eu não vejo nesse sentido. Eu vejo a ideia de coragem aqui como bloqueio. Pode ser duas coisas que me ocorreu agora, uma outra. A primeira é a insegurança. Por isso que eu complemento essa palavra com o que eu falei antes, né? A falta de coragem de mostrar quem você realmente é. A segunda ideia que me veio
com isso é de você ser, muitas vezes, e isso não vai ser para todo mundo, mas tá me vindo aqui sutilmente essa questão de ser uma pessoa mais bélica, sabe? Aquela pessoa que se arma. Como eu falei até, né, bastante aqui, pegando essa questão de inacessibilidade, você pode ser uma pessoa bélica nesse sentido de você tá sempre armada, você tá sempre esperando o pior do outro, que a pessoa vá embora, você tá sempre esperando que isso aconteça, e é o que acontece, dependendo do caso, né? Como eu disse, não vai ser para todo mundo, mas algumas pessoas podem ter essa questão. E tudo parte dessa insegurança. Eu acredito profundamente que eu não sou suficiente, eu não tenho confiança e segurança em quem eu sou, na minha beleza interior, no meu valor como pessoa, como ser incrível. E se eu não enxergo isso em mim, eu acredito que outra pessoa também não vai enxergar. Eu acho que ela vai achar que eu sou uma coisa qualquer e vai embora. Então, isso aqui tá por trás desse tipo de comportamento. A frase que essa carta traz é: eu encontro a força interior para enfrentar o medo com confiança. Deixa essa frase, inclusive, aí, para que você use isso como um mantra. Se isso que eu falei fez sentido para você, use isso como uma afirmação para você relembrar essa força, esse poder interior que você tem, essa coragem de ser, coragem de mostrar quem você é. A força interior. Aqui você pode também trabalhar o chakra do plexo solar, é o que me vem aqui, inclusive o centro dessa carta é amarelo aqui, né? Me veio aqui a referência desse centro de força, que é um centro extremamente emocional, é um centro energético do nosso campo de conexão com o meio, conexão com o outro, é um centro de conexão emocional, então e de poder pessoal, né? Então você pode fortalecer e buscar formas, tem várias formas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu trabalho, que é o Reiki. É uma das formas de você limpar, energizar, realinhar os seus centros de força e cuidar desse centro que é o plexo. É um dos mais desequilibrados normalmente, socialmente falando, né, como um todo, e é bom olhar para isso, ter um pouco de cuidado. Uma das formas, vou dar uma possibilidade, não é só isso, não vai ser isso que vai resolver o problema aqui, mas você pode, por exemplo, né, se você não sabe absolutamente nada, como que eu começo? Você pode trabalhar a cor amarela, você pode, volto a dizer, isso não resolve, né, o problema, isso auxilia o processo. Você pode utilizar alimentos que vibram na cor amarela, intencionando, né, colocando a sua intenção na cor, no alimento, para que isso auxilie no seu processo de reequilíbrio desse centro de força. E técnicas, né, como o Reiki, por exemplo, ou outras técnicas energéticas que podem contribuir com isso. Mas é uma das formas. Florais, uma outra forma de você trabalhar essas questões que estão sendo apontadas, procurar profissionais que podem te auxiliar, fazer uma fórmula para você, para que auxilie esse movimento de olhar para essas questões que estão surgindo aqui. Afinal, é um vídeo que fala dos bloqueios, né? Vou pegar mais uma carta. Já falei muito. Mas, eita, mais um bloqueio. Saíram várias, eu não vou aceitar, não. Mais uma palavra aqui conectada. Aceitação. Aceitação aqui não é só aí de si, que a gente já falou. Aqui é a aceitação do outro, aceitar os outros, o mundo, como ele é. Aceitar a realidade, a vida como ela é. É não querer, não exigir, volto a dizer, pode ser inconsciente. Você pode até se sentir, né, melindrada, por exemplo, com isso que eu estou falando, e isso é só sinal de que
tá pegando em algum lugar aí que tá na sua sombra. Aceitar o mundo, aceitar a vida como ela é, não bater de frente, não resistir ao que acontece. Se você tá só, aceitar que está só e usar esse tempo para trabalhar suas questões para que você se fortaleça, ao invés de apenas se lamentar por estar só, porque todo mundo ao meu redor tem um companheiro, uma companheira, e só eu não. Que mundo injusto. Sair dessa mentalidade e usar isso a seu favor. Fortalecer a sua conexão com você mesma ou com você mesmo nesse momento. Reconhecer o seu valor, você com você mesma, sem precisar da validação de outra pessoa. Reconhecer, aproveitar os prazeres da vida na sua própria companhia. Aceitar o seu estado, seu status, como uma dádiva, um momento sagrado de conexão com você mesma. Aceitar, como eu disse também, o outro como ele é. Não exigir comportamentos, não exigir atitudes de seja lá quem for. Seja você mesma, seus pais. Se a gente estava falando aqui antes de criança interior, pode existir uma exigência em relação aos pais, que você reproduz isso nos seus relacionamentos amorosos. Seja a idade que for que você tiver, isso pode ser uma das questões que estão emboladas nesse grande emaranhado que é o bloqueio em si, do que está causando esse desalinhamento no campo afetivo, no campo dos relacionamentos amorosos. A frase que essa carta traz é: eu estou aprendendo a aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu não tinha lido ainda e eu não gravei essas frases. Ela fala exatamente, confirma o que eu disse. E é isso, aceitar isso tudo. Eu ia pegar o tarô, não sei, tirar 2 cartas do tarô, porque eu ainda quero tirar aqui um complemento com outro oráculo. Nem sempre eu sinto vontade de usar o tarô, nem sempre ele é necessário. Eu acho que eu já trouxe bastante informação aqui para você olhar, trabalhar. Quanto mais você se abre, se entrega, aqui foi a primeira carta que saiu, né? Se entrega a esse processo de observação, de cura dessas questões. Volto a dizer, te trouxe aqui alguns exemplos de terapias auxiliares, mas você pode procurar outras que vão ajudar, inclusive a terapia tradicional, que é o psicólogo, a psicóloga, que vai te ajudar a elaborar esses temas, desembolar esse grande nó, esse grande emaranhado, para que você libere a energia que está presa ali. Você tem esse grande desejo, possivelmente, de ter um relacionamento? Senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo para entender quais são os seus bloqueios, por que você não consegue, ou, como eu disse, por que você não consegue ter um relacionamento saudável, mesmo já estando em um, enfim, todas as possibilidades aí desse espectro. Você tem essa vontade, você tem esse desejo latente dentro de você. Por que então que você não consegue? Se você quer tanto, por que tá a força que se manifesta é contrária a esse desejo? Então, nesse momento, existe dentro de você uma parte te chamando para olhar para essas questões. Ou pode não ser nem essas aqui. Talvez você entrou nesse vídeo só para ouvir isso. É o momento de você olhar para os seus bloqueios, para que você consiga fluir nesse campo, para que a vida se abra nos relacionamentos para você. Pode nem ser nada disso aqui, pode ser outra coisa. Você só vai descobrir quando você se propuser a olhar para isso. Vamos ver aqui, então, o que mais? Com o tarô. O que mais tá agindo como bloqueio? A minha intenção aqui com o tarô era... Eu tirei 3 cartas, vou ficar só com elas, senão eu já tenho muita coisa para falar aqui. A minha intenção com o tarô era entender bloqueios mais práticos.
algo mais direto, algum comportamento, por exemplo. Só que não veio exatamente isso, não. Veio aqui com um complemento que eu levo muito pro campo das terapias ainda. Afinal, é a minha área, né? Eu tô aqui oferecendo leituras como apoio pra gente entender as questões que precisam de trabalho interior. E como consteladora, eu vou ler essas cartas que saíram aqui nesse viés sistêmico. Muito por coisas que eu já disse nesse vídeo. Então, se você não acredita ou se isso não fizer sentido para você, deixa passar. Assiste a outra opção, pode ter alguma coisa lá. Não sei se vai seguir a mesma linha, mas pode ser que esse não seja o seu grupo. Por quê? As duas primeiras cartas que saíram aqui são uma grande referência às leis sistêmicas que a gente trabalha nas constelações. A primeira, como eu já tinha falado, relação com pai e mãe. Aqui saiu a figura da mãe. Pode ser alguma questão, não mostrei direito, né? Pode ser um reforço da ideia de que existem bloqueios, exigências em relação à figura materna. E aí você pode ter um movimento, como a gente chama, um movimento interrompido em relação à figura da mãe. E isso causa esse desequilíbrio, as coisas não ficam meio que no lugar. E você vai repetindo esse desarranjo nos seus relacionamentos daí pra frente, né? É o relacionamento anterior que reverbera nos posteriores. Anterior com a mãe, não com outra pessoa. A não ser aqui que você seja já mãe e aí... Pensando se eu falo que me veio aqui, vou deixar quieto. A não ser que você seja mãe de uma criança e esse relacionamento com essa criança, isso não vai ser para todo mundo, isso vai ser para um ou outro, é uma grande minoria, que o relacionamento anterior, não vou nem dizer com a criança, não é isso. Era isso que eu ia começar a falar, mas não me soa certo. Então não é isso. O relacionamento com o pai, né, dessa criança. Se você é mãe, com o pai. Se você é pai, com a mãe do seu filho ou dos seus filhos. Esse relacionamento, ainda existe algo nesse relacionamento que está bloqueando. Existe alguma questão mal resolvida nessa história anterior que está te impedindo de seguir em frente, de dar passos na direção de um novo relacionamento. É isso que me vem. Não vou falar o que eu ia falar antes. A outra questão aqui, outra coisa. A Imperatriz, que é essa figura, ela tem muito... Ela aponta sempre, né? O arcano da Imperatriz, ela aponta para a questão da criatividade, da criação, da nutrição. Falei aqui sobre eu conecto isso com o que eu falei sobre essa questão de você reconhecer o seu valor, se enxergar merecedora, se enxergar né, aquela questão da insegurança de ser quem se é, de nunca se mostrar. Aqui a Imperatriz, nesse lugar, aponta para uma questão de uma falta de acolhimento, uma falta de nutrição. E ela só reforça o que eu já falei nesse sentido de você, por exemplo, aproveitar o momento em que você tá só. E se você tá no relacionamento, é você estipular um momento em que você vai fazer isso, de olhar para si, olhar para as suas necessidades, para as suas questões, olhar para os seus desejos, olhar para aquilo que te alimenta a alma. Seja uma atividade, seja qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar. Você é uma pessoa que ama ir ao cinema, ir ao teatro, mas tem anos que você não vai ao teatro porque não tem ninguém para ir ao teatro com você. Vá. Seja a sua companhia. Tire momentos de prazer pessoal, de se oferecer esse prazer, de se nutrir. É nesse sentido. Cuidar de você. Ser, inclusive, a sua figura materna. Se maternar.
se acolher, oferecer aquilo que tal pode até ter te faltado. Se foi uma questão, né, como eu disse, de um bloqueio em relação à figura da mãe, essa mãe já não é mais a mãe mesmo. Se você é uma pessoa, um ser humano adulto, né? Essa mãe já não tem tanto essa força do que é o arquétipo da mãe. Então, traga esse arquétipo para dentro de você, seja mãe de si mesma. Se ofereça aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa nesse momento. Essa imperatriz, ela fala disso também. A outra carta que eu tenho aqui é o 6 de ouros. E claramente é uma carta, eu já falei exatamente, usei esse termo em outro vídeo, eu me lembro, já tem tempo, que é a referência à lei do dar e receber, as trocas justas. Você oferece e recebe na mesma medida. Se você oferece mais, a pessoa fica te devendo. Se você oferece menos, você fica devendo para outra pessoa. Então não é justo, não é equilibrado, e isso tende com o tempo a desandar tudo. Então é olhar, estando ou não em um relacionamento, aqui se você não tá, se você está, essa relação de dar e receber no seu relacionamento atual, as exigências que você faz do outro, porque foi algo que eu falei aqui, o que você exige do outro, de comportamento, de atitude, e o que você oferece. Será que não está desequilibrada essa medida? Se você não está em um relacionamento, isso aqui pode estar falando sobre a forma como você se relaciona com as pessoas. O relacionamento amoroso, ele é um exemplo de relacionamento afetivo. Existem vários outros na sua vida. Então, como que você se relaciona com as pessoas? O quanto você dá e o quanto você espera de volta e o quanto você recebe de volta das pessoas na sua vida. Equilibrar isso. Existe esse desequilíbrio aqui também. E é um dos bloqueios, né, que está se apresentando aqui. E eu acho, a última carta que saiu foi o 7 de copas, que é uma carta que fala sobre escolhas. Eu ia falar que eu acho que ela se conecta bastante com isso, exatamente aqui, da questão do dar e receber. O que você escolhe, como você escolhe se colocar nesses relacionamentos, como você escolhe se portar, o que você escolhe aceitar, né? O que você aceita na sua vida, o que você aceita do outro. Aqui, não no sentido da exigência, mas no sentido de: será que você não se anula os seus desejos? Porque você não sabe se oferecer aqui, né? Se a gente olha a imperatriz como um bloqueio, ela tá falando que você não se nutre, que você não se cuida, não se acolhe. Se você se abandona, pode ser um abandono da figura materna, uma questão da infância, sim, mas aqui trazendo para o momento presente, se você reproduz esse abandono do passado na sua vida atual, se você se abandona, você aceita qualquer coisa. A outra pessoa faz o que quiser, mas você aceita para que ela não te abandone, se você está num relacionamento. Você pode não gostar dos comportamentos, você pode não estar feliz nesse lugar, mas você vai aceitando, vai engolindo esses sapos para não perder, para não ficar sem. Porque tem um medo enorme escondido aí de repetir esse abandono, né? Perceba o que faz sentido para você, o que ressoa com você quando você ouve as minhas palavras. Nem tudo é para todo mundo. Trouxe aqui um tema complexo, trouxe algo bastante sério, inclusive. Então, discernimento mais do que necessário. A outra questão do 7 de copas, que me veio aqui enquanto eu olhava para essa carta, eu vou falar algo que não está diretamente relacionado aqui. Então, mais uma vez, não vai ser para todo mundo. Mas tá me vindo uma questão de escolhas passadas suas. Pode existir aqui. A impressão que essa carta me traz é isso. É como se você se culpasse ou lamentasse, talvez, escolhas anteriores. Eu fiz escolhas erradas no passado.
e existe essa punição. Pode existir essa punição. Então aqui a gente também pode estar falando sobre perdão, acolhimento, se acolher, se perdoar também. Perdoar a sua versão anterior, que fez a escolha que achou que deveria ser feita. Você pode estar tendo que lidar com as consequências dessas escolhas no momento presente, mas isso você pode, voltando para a visão sistêmica aqui, escolher fazer algo de bom com isso. As 3 cartas me levaram para o mesmo lugar. Quando a gente fala de escolhas, com 7 de copas, escolhas emocionais, né? Aqui, então, um dos caminhos de cura disso é escolher fazer algo de bom com essas escolhas passadas, com essa experiência passada que você teve. É isso. Como já tá enorme esse vídeo, mas estou muito feliz com ele. Gostei de ter feito. Eu vou tirar uma última carta aqui. Espero que tenha sido bom para você também, né? Ouvir isso, não se ofenda. A minha intenção é contribuir, mostrando algo que talvez você não tenha visto ainda em si. Vou pegar uma última carta aqui do Oráculo da Deusa, com um arquétipo de uma deusa, já que estamos falando aqui principalmente nessa opção da mãe, né? Da figura da mãe, da mulher, da figura do feminino. Então vamos ver aqui uma deusa com a qual você pode se conectar para te auxiliar nesse processo, que te ajuda a desbloquear a sua área afetiva. Vamos lá, você da primeira opção. Qual deusa? Qual a deusa que te auxilia nesse desbloqueio das suas questões? Inanna, viraram 2, eu vou aceitar uma só. Vou deixar a segunda que virou, que ficou pra cima, como dica. Não vou falar sobre ela não, mas ela se conecta muito com o que eu já falei aqui, Durga. Os limites. Se essa imagem, se essa ideia ressoa com você, pesquise sobre Durga. Não vou entrar no mérito, para não ficar ainda mais longo o vídeo. Mas a gente tem aqui Inanna, abraçando a sombra. Inanna é uma deusa suméria. Ela é anterior a... acho que eu já falei dela em algum outro vídeo, não vou lembrar qual. Ela dá base, inclusive, para mitos gregos. Ela é anterior a essa civilização, né, aos gregos. E ela embasa pegaram símbolos, ideias do arquétipo de Inanna e fazem um sincretismo dela com Perséfone, o mito de Perséfone. Você pode ler, é extremamente interessante. Aquela inocente, a donzela que é raptada de Perséfone. Ela é raptada por Hades para o submundo. Submundo não é um inferno, é o nosso interior, é aquilo que está fora da luz, é aquilo que tem todo um potencial de fertilidade, porque são as entranhas da Terra, tem todo um potencial fértil ali, mas é lá que estão as sombras, né? Aquilo que a gente não tá vendo, é o inconsciente, e ela é levada até lá e ela perde essa inocência, ela acessa, ela abraça a sombra, ela vai de encontro à sombra. Aqui tô falando de Perséfone. Inanna, ela vai por livre e espontânea vontade, ela não é raptada, ainda não tinha o patriarcado influenciando os raptos, né, todos esses mitos. Inanna vai de livre e espontânea vontade até o submundo e encontra sua irmã, que é uma deusa leoa, e essa é a sombra, ela é a fera, né, e ela, de bom grado, vai em direção a esse aprendizado e ela se transforma na rainha. Aí voltando para Perséfone,
ela se transforma na rainha do submundo. Ela se fortalece, ela se torna quem ela realmente é, uma deusa. Ela encontra o seu poder, que é de transformar a sombra. Então, abrace a Perséfone, abrace Inanna e não tenha medo de encarar as suas sombras, encarar tudo isso que foi dito aqui. Isso é para o seu bem, isso é para te tornar mais forte, isso é para fazer com que você, inclusive, tenha espaço, crie espaço na sua vida para viver relacionamentos mais felizes, mais férteis, mais saudáveis, menos influenciados por todas essas questões, todo esse emaranhado que a gente viu. Então, se permita, se abra, se entregue a esse movimento de descida ao submundo, porque você vai voltar mais forte de lá. Então, é a sua escolha. Aqui, como a gente falou de escolhas, né? É a sua escolha. O que você escolhe fazer? Encarar ou deixar para depois? É isso. Espero que tenha contribuído com você esse vídeo. Eu gostei de fazer. Espero que você tenha gostado de ouvir. Espero que você não tenha se ofendido com nada que eu falei. Não foi a minha intenção. Não quis te chamar de nada. Enfim, às vezes eu falo isso porque às vezes eu recebo uns comentários desagradáveis de pessoas que não entendem o propósito disso aqui. Enfim, é isso. Se você quiser assistir a segunda opção, te convido a fazer isso. Caso não, eu deixo o convite para que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E te vejo no próximo vídeo. Até lá. Agora para o segundo grupo, segunda opção, você que escolheu a Madrepérola. Vamos ver quais são os seus bloqueios, ou qual é o seu bloqueio no campo dos relacionamentos, no campo afetivo, amoroso. Eu vou começar com esse oráculo aqui, que ele tem palavras-chave associadas aqui, com frases, pra gente começar a ter uma ideia, né? Que bloqueios são esses. Então, você da opção número 2, quais são os bloqueios no campo dos relacionamentos amorosos? Gratidão é a primeira palavra que vem. Foi um dos termos. Não, foi perdão no primeiro grupo. A gratidão, ela fala aqui, a frase que ela traz: eu sou grata pela vida e pelas oportunidades que ela me apresenta. O que me vem de falar, por que me conectou ao primeiro grupo, né? Me lembrou uma das cartas que surgiu lá, que eu falei de perdão, perdoar as escolhas que você fez. Não é exatamente isso que tá vindo aqui, né, em relação a escolhas passadas, mas ser grata a tudo que te aconteceu, cada passo, cada instante que te aconteceu, cada situação, cada pessoa que cruzou seu caminho. Mesmo que depois você tenha olhado para trás e pensado, por que foi que eu me meti nisso? Por que isso me aconteceu? É olhar para cada situação e ser grata por ela, porque foram elas que te moldaram, que te fizeram quem você é. E eu sei que é uma frase bem clichê, que nem, né, tá todo mundo meio saturado já dessas frases clichês. Eu, pelo menos, tô. Mas é isso. Porque se não for isso, você vai ficar num lugar de lamentação, se culpando ou se lamentando. Foram 2 termos, inclusive, que eu usei no primeiro grupo. Fica me remetendo a uma das partes que eu falei lá. Senão você vai ficar se lamentando ou se culpando por tudo que te aconteceu, pelo que você fez, pelo que fizeram com você. E o que isso faz, não tem problema você se lamentar. Não tem. Mas a única coisa que isso faz é te manter presa no mesmo lugar. Você não consegue dar um passo adiante. Você não consegue caminhar na vida. Você tá sempre amarrada naquela situação. Você carrega ela com você. Pode ter acontecido algo 20 anos atrás e você ainda tá carregando esse peso nas suas costas. A dor, o sofrimento, a lamentação, a culpa, não sei qual é o sentimento, mas você ainda tá carregando isso.
Então aqui, soltar o peso, uma das formas de soltar esse peso, de parar, de deixar isso te influenciar no momento presente e daqui pra frente, é reconhecer que foi como foi, não tem como mudar, e indo além, dando um passo além, ser grata pelo que aconteceu. É um passo difícil, eu sei por experiência própria, mas é necessário para que você se liberte. Libertação é o que isso traz para você. É o que libera o bloqueio. O bloqueio que tá te impedindo de viver um relacionamento novo. Acho que falei no início do vídeo, né? Vou tentar deixar amplo. E aqui é assim, você pode estar completamente só, querendo um relacionamento e não conseguindo, né? Parece que ninguém vem até você, que ninguém chega na sua vida. Pode ser que você, inclusive, esteja em um relacionamento e as coisas não estão alinhadas, ou até você pode estar no relacionamento e tá tudo bem. Parece que tá tudo bem, tá tudo correndo, né, perfeitamente, não tem problema nenhum, mas existe algo. Se você, vou dizer o mesmo que eu disse no início do primeiro grupo. Se você olhou para esse vídeo, sentiu de entrar aqui para assistir, escolheu uma opção e tá aqui me ouvindo, é porque alguma coisa inconsciente em você tá te chamando para olhar para alguma questão. E aí, é aí que eu entro. Ser grata por tudo que te aconteceu. Lavar as mágoas, as águas paradas que existem em você. Sejam muito antigas, sejam recentes, sejam até nem necessariamente em relação a relacionamentos amorosos. Pode ser aqui por outros relacionamentos. Vamos ver. Não vou entrar ainda nesse campo, não. Mas vamos ver se vem alguma coisa nesse sentido. No primeiro grupo veio. O que mais? O que tem mais de bloqueio? Viraram várias. E ficou virada para baixo. Não vou aceitar, não. Propósito. Eu sei o que eu estou aqui para fazer. A ideia de propósito como bloqueio, por algum motivo, eu parei para pensar porque diretamente eu conecto ela a isso que eu acabei de falar. É isso que eu acabei de falar. Tudo tem um porquê. Inclusive o bloqueio tem um porquê de ser, de existir. Ele tá querendo te mostrar algo que tá em desequilíbrio. Pode ser que aqui a maioria das pessoas esteja em um relacionamento ou tá naquele momento difícil do relacionamento, tá por um fio, algo assim. Pode ser isso. Então olhar pra frente, olhar aqui, querer resolver, ter essa vontade genuína de querer resolver a situação, saber que tudo acontece por um motivo para que isso seja visto e liberado, né? Era aí que eu queria chegar. O propósito das coisas serem como são, das coisas acontecerem como elas acontecem ou como aconteceram, como eu falei sobre a primeira carta. Ela tá me reforçando isso. Só que aqui a carta do propósito, ela fala sobre o seu propósito de alma. E quando eu falo isso, o primeiro pensamento que me ocorre é que pode ser que eu esteja falando com pessoas que não acreditam que podem viver algo feliz, bom, saudável. Ou você, em algum lugar seu, pode não ser todo mundo que está assistindo, né? Pode ser um grupo menor. Ou você, em algum lugar, acredita que você nunca vai ter um relacionamento, que você vai morrer sozinha. Ou você tem uma crença de que os relacionamentos são fadados ao fracasso, você nunca vai encontrar uma pessoa boa,
Você vai repetir questões do passado, né? Quando a gente falou aqui sobre esse passado, essas mágoas, você vai repetir isso para sempre, né? Na sua vida. E vem isso. Porque é uma carta que fala do propósito de si. E quando eu falo isso, trazendo para a questão de relacionamento amoroso, uma frase muito clara que me vem o tempo inteiro quando eu volto para essa carta é a ideia de merecimento. Gratidão e propósito me levam para merecimento. Todos somos merecedores da felicidade. Por isso que para mim é esse o ponto do bloqueio aqui. A sensação de que você não é merecedora ou merecedor, né? De que você nunca vai conseguir. Eu sei o que eu estou aqui para fazer. É como se você não Aí é que fica me puxando, né? É como se você não soubesse que você... Ou soubesse que você não tá aqui para viver essa felicidade. Ou você não soubesse que tá aqui para viver essa felicidade. Espero que tenha feito sentido. É um saber que não é possível ou um não saber que é possível. Uma crença forte, enraizada de que não é pra mim, ou é simplesmente um não acreditar. Não sei, é isso que me vem. E me vem uma extrema melancolia. É assim, isso aqui é pesado. Tudo isso aqui é muito pesado. É engraçado isso. Eu tô falando isso porque é como se eu estivesse me arrastando para fazer essa leitura. E o primeiro grupo não foi assim. Então eu tô entendendo isso como sintoma também. Vou pegar mais uma carta aqui. Outra coisa que me vem com essa carta do propósito é você, como se a gente tá olhando para bloqueio, né? E é muito parecido com uma das coisas que eu falei no primeiro grupo, sobre você aproveitar o momento que você tem. Se você tá sozinha, não tem ninguém, não aparece ninguém, parece que eu nunca vou encontrar ninguém, aproveite esse momento, não para se lamentar por não ter ninguém, para se desesperar e querer qualquer coisa que aparece pela frente. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas não entre nessa. Use esse momento para encontrar o seu propósito de vida maior, mais amplo, que vai além de relacionamentos amorosos. E eu diria mais. Use esse momento para encontrar o amor na sua própria vida. Por você, pelo mundo, pela vida. É isso que você veio fazer aqui. Esse é o seu propósito, é o propósito da sua alma. Viver essa vida. Encontrar aprendizados através de cada experiência que você tem nessa vida, nessa existência. Soma a isso uma série de outros aprendizados que a sua alma traz e seguir adiante. Então, aqui a gente também pode estar falando de tirar o foco de eu preciso de um relacionamento, ou eu preciso que esse relacionamento que eu tô dê certo, eu vou agarrar ele aqui com unhas e dentes, tá desmoronando, mas eu vou manter ele na minha vida porque eu preciso ter um relacionamento. Perceba, né? Onde você se encaixa. Se tá desmoronando e você ainda quer resgatar porque você vê sentido nisso, é uma coisa. Se tá desmoronando e você quer manter na sua vida porque você depende disso para existir ou para ser feliz, você tá colocando o seu poder no lugar errado. Você tá tirando o seu poder de você. Então, relembre o seu propósito maior, o propósito da sua alma de estar aqui, ter essa oportunidade de ter vindo para cá, viver essa experiência que é essa vida que você tem nas suas mãos hoje. Faça algo de bom com essa vida que você tem nas suas mãos hoje. O relacionamento, ele é consequência. É quando você tem tanto amor por si, pela vida, pelo mundo, amor incondicional, e você transborda isso pro mundo.
Aí você compartilha, aí você encontra alguém com quem compartilhar isso. Não é o contrário, não é alguém que vai trazer e te encher disso. Porque se essa pessoa for embora e levar tudo que ela te preencheu, você vai ficar vazia? Você vai se permitir ficar vazia? Eu, particularmente, não acho um bom negócio. Mas, escolhas. A terceira carta que eu tenho aqui é a carta da abundância. Então, ela me aponta como bloqueio crenças de escassez. Uma mentalidade voltada para a escassez. Ela só reforça tudo que eu já falei até aqui. Eu nunca vou encontrar alguém bom o suficiente. Não existe ninguém disponível para mim. Isso não é para mim. Eu nunca vou ter um relacionamento. Várias crenças que apontam para a escassez e não para a abundância do que é o universo, que tem tudo disponível para você. Nem tudo está alinhado com você, mas tudo está disponível para você, inclusive aquilo que não faz bem, né? Se você não se limpa, se você não se equilibra, se você não cura as suas questões, você vai atrair algo que está alinhado com esse nível de consciência. Você vai atrair sofrimento. Você vai atrair dor. Atrair dor. Você vai atrair algo que talvez... Vou refazer minha frase. Nem falei, mas vou refazer. Eu ia falar algo que não contribui com o seu crescimento. Na verdade, contribui. Mas contribui pela dor. E não precisa ser assim. Você pode atrair algo que vai contribuir com o seu crescimento, com a expansão da sua alma, da sua consciência, pelo amor, pela felicidade, pelo prazer, pelo bem, pelo que é bom. É possível. Você acredita que é possível? A abundância passa por aí também, né? A escassez versus a abundância passa por aí. Eu sou um ser ilimitado e eu posso manifestar qualquer coisa que eu desejar na minha realidade física. É o poder da manifestação, da materialização contidos em você. Isso está dentro, mas pode ser que você não consiga enxergar. Tem uma névoa aqui que te faz não enxergar essa habilidade de manifestar. É o poder do mago, a carta do mago no tarô. Ele tem todo o potencial para manifestar tudo que ele quiser. Nem tudo vai ser bom, mas ele tem o potencial para manifestar tudo que ele quiser. Mas é como se esse mago estivesse atado, tá com as mãos amarradas, ele não consegue. E esse mago é você aqui. Você tem o poder, você tem o potencial, mas você sequer enxerga esse potencial. E aí você reforça essas crenças e você manifesta exatamente aquilo que você menos quer na sua realidade. Como eu disse, você pode manifestar um relacionamento difícil, desafiador, cheio de sofrimento. Você pode manifestar um não relacionamento, né? A falta dele. Ninguém se aproxima de você. É o que você mais quer, é viver um relacionamento, mas é o que você menos tem. Ninguém parece que te enxerga, parece que você é transparente e ninguém te vê. É possível. Existe uma escala, né? Um grande espectro aí. Não precisa ser esse extremo, mas você pode estar em algum lugar. Como, por exemplo, foi uma das primeiras coisas que eu falei no primeiro grupo. Pode ser uma das formas disso se apresentar as pessoas chegam e as pessoas vão embora. Sem dar satisfação. Do nada a pessoa some, né? Você nunca consegue engatar o relacionamento, aprofundar o relacionamento. Inclusive estando em um. Então tem vários estágios que você pode estar aí. E todos eles, se você está ouvindo essa opção, se você escolheu esse grupo, isso passa por essa questão aqui da escassez, como bloqueio. As crenças de escassez, a mentalidade de escassez, a névoa mental que faz não te enxergar a abundância disponível para você. E aí você só reforça isso na realidade. É aquilo de
Não sei onde eu falei isso, mas eu falei sobre isso em algum momento. Você pensa aquele momento que você pensa assim, eu não quero problema na minha vida. Tudo que eu menos quero é problema. O que mais acontece na sua vida quando você pensa muito que você não quer problema? Você bate com o carro, o teto desaba, você tropeça, alguém tira alguma coisa sua. Só acontece problema. Por quê? Você tá emanando isso. O universo não entende não. O universo é um grande sim. Se você pensa, eu não quero problema, o universo vai falar sim e te tacar problema. Então o que você tem que fazer? É tirar tudo isso que você não quer. É parar de olhar para isso. É parar de olhar para a escassez e passar a olhar para a abundância. Para aquilo que você realmente quer e não para o que você não quer. Se você tem aqui mágoas de situações, relacionamentos, pessoas passadas e você fica sempre colocando isso à frente, isso vai acontecer de novo. Alguém vai fazer isso, o mesmo que fizeram comigo. É isso que vai acontecer. A pessoa, seja lá quem for que cruzar o seu caminho, vai reforçar a sua crença. Ela vai te mostrar exatamente o que você está esperando que ela te mostre. Então, é necessário soltar esse peso, como eu falei lá no início desse vídeo, desse grupo. Ver com tarô. Ai, como eu falo. O que mais tem de bloqueio aqui para você do segundo grupo? Rainha de Espadas. Ela é uma rainha, a rainha do mental, né? Ela aponta exatamente para reforçando tudo que eu já falei. Questão de crenças, mentalidade. Aqui, eu diria, pelo menos percebendo tudo que eu já falei, reforçado por essa carta, é muito mais uma questão mental, uma questão de mentalidade. Aqui com o naipe de ar, é uma questão de mentalidade. Mas, não é que não tenha, mas é mais, pelo menos até aqui, né, por enquanto, do que questões emocionais, feridas emocionais. É uma questão de mentalidade. É a realidade que você está criando a partir do seu campo mental, do seu corpo mental. Então essa rainha de espadas, ela aponta para isso. Aqui pode ter, inclusive, como bloqueio, né, também, um excesso de racionalidade, um excesso de razão, foi até um dos termos que eu usei no primeiro grupo, você se fechar. Eu não quero repetir que essa coisa se repita na minha vida, essa mágoa, essa frustração, essa dor, então eu me fecho. Eu fecho o meu emocional, eu não me permito que a pessoa me acesse emocionalmente e eu fico só na razão. Eu fico ali, eu me relaciono. Volto a dizer, você pode não necessariamente estar completamente só. Você pode ter relacionamentos, mesmo que efêmeros, ou estar em um relacionamento sério, né? Um relacionamento mais estável. Você pode estar nele e ainda assim estar ali, se colocar ali, a partir desse lugar mental, racional. Eu só me relaciono através do mental. E não é que isso seja ruim. Eu vou usar o exemplo dos signos de ar. São signos que têm o campo mental mais... A energia do mental, ela é como se fosse a assinatura energética da pessoa. Se ela tem, né, o mapa que funciona mais no elemento ar. E não tem problema. Por exemplo, é uma pessoa que pode naturalmente ser alguém que gosta mais de dialogar, que vai se conectar pela inteligência, que não vai ligar para a aparência, mas para a inteligência da pessoa. E isso é incrível, não é problema. O problema existe quando você escolhe, consciente ou não, ignorar sentimentos, ignorar o seu emocional
o positivo e as feridas, o que você tem de potencial positivo e as suas feridas emocionais. Você escolhe colocar isso embaixo do tapete, trancar numa gaveta, dentro de um armário, por trás de uma porta de ferro, e só se relacionar pelo campo mental, pela lógica, pela razão. Isso me serve, essa pessoa sabe aquele esquema de você analisar a pessoa, passar ela por um checklist, e ela só é boa se ela atender todos os requisitos, se não. Mas esses requisitos só vêm do mental, do que você acredita que é bom pra você, que vai ser bom, que talvez não vai te causar sofrimento. Então eu volto a dizer, inclusive pessoas que estão em relacionamentos estáveis e que parece que tá tudo bem, podem estar se relacionando a partir desse lugar. Não é a partir de dentro. O outro não tá acessando o seu interior, realmente. A sua intimidade. Não a intimidade física do corpo, mas a intimidade emocional. Essa rainha aqui, como bloqueio, ela aponta pra isso. O que mais? O Sol. O Sol fala de consciência. O Sol fala das questões de escassez, como bloqueio. Ele fala das questões de escassez, porque o Sol representa o sucesso. Se ele é bloqueio, ele tá como barreira para esse sucesso. Então a gente está olhando para a escassez. E ele representa esse mental aqui, porque ele fala da consciência. Ele fala a parte iluminada do ser. Aqui, não. Eu ia entrar numa questão mais sistêmica, como eu fiz bastante no primeiro grupo, mas eu não vou fazer isso, não. Vamos ver a última carta. Dependendo, eu falo. A mesma carta do primeiro grupo. Será um sinal? Aqui, a gente tem o 7 de copas. E antes de repetir o que eu falei no primeiro grupo, eu vou tentar entender o que ela quer dizer aqui pra você. Porque pode não ser a mesma coisa, né? O 7 de copas é uma carta... Eu vou usar ela pra reforçar... Na verdade, a sua leitura ficou girando ao redor do mesmo ponto. E não quer dizer que seja simples. Podem existir uma série de crenças. Quando eu falei, né, que o principal aqui é a mentalidade, o bloqueio tá na mentalidade, não quer dizer que, bom, então eu só vou mudar meu pensamento. Não é exatamente assim que funciona. Pode ter várias camadas de crenças até você acessar a raiz. Por que você tem esse tanto de crença em relação a isso? Em relação a si, em relação a relacionamentos, em relação ao mundo, ao que você merece ou não. Tem vários pontos. Então, ainda assim pode ser complexo, mesmo que a gente esteja aqui ao redor do mesmo assunto. E aí eu não tenho como dizer. Eu posso falar aqui, como eu ia dizer, né, sobre a última coisa que eu ia falar sobre o Sol, eu vou falar, levando um pouquinho para a questão psicológica, sistêmica, psicológica, unindo as duas coisas, mas ainda assim eu não consigo entender exatamente quais são essas crenças. A gente pode, como eu disse, estar falando uma ideia de começar a perceber, né, em você se isso ressoa. Crenças sobre relacionamento, por exemplo, todas as pessoas boas já estão em um relacionamento. Não existe nenhuma pessoa boa disponível para mim. Todo mundo vai me fazer sofrer. Todos vão repetir na minha vida aquilo que já fizeram antes. Se você tem isso, é porque existe uma mágoa, uma ferida ali escondida, né? Então, é olhar não exatamente quem causou, mas o que aconteceu que desencadeou esse sentimento? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Olhar para isso e fazer algo de bom com isso. Foi isso que eu falei sobre essa carta.
que você escolhe fazer com isso tudo? Você pode escolher fazer algo de bom e apenas isso. Isso é se liberar energia, se libertar das mágoas. Você deixa aí, você deixa isso no passado. Você se libera para conseguir olhar para o futuro, olhar para o que vem de bom ao seu encontro, melhor, olhar para o que está disponível para você. Porque aqui é como se você estivesse olhando para uma grande parede. Você está aqui, ó. A parede está na sua frente, você não está enxergando nada que tem de bom disponível para você. Se você escolher fazer um movimento de parar de focar nisso e olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para a vida, você vai ver um campo de possibilidades. Você vai ver um universo de possibilidades aberto na sua frente. Aí é preciso escolher mais uma vez o que você quer. Você sabe como é, se a gente está falando de crenças, se a gente está falando de mentalidade, de mente, do campo mental, você sabe, você tem clareza? Você tem clareza do que você quer, do que te serve, do que é bom pra você realmente? Ou o que vier tá bom? Qualquer coisa que aparecer na tua frente tá bom. Aqui é importante fazer uma lista, como eu falei, a lista, né, de características da pessoa, não para te prender a isso. Não é só serve se tiver ali enquadrado, encaixado naquela lista, não é isso. Mas é para que você tenha uma ideia do que é bom para você, do que te serve. Só que essa visão do que é bom e do que te serve, ela vai sempre ser limitada pela sua consciência. Então, quanto mais você trabalhar a sua mentalidade, expandir a sua consciência, olhar para as suas questões emocionais que precisam ainda de elaboração, quanto mais você trabalhar isso tudo, fortalecer isso em você, mais você tem clareza do que você realmente quer, do que realmente te serve. O que eu ia falar, eu vou tirar uma última carta aqui desse oráculo com uma deusa que colabora com você. Você pode se conectar a ela, pesquisar sobre. Provavelmente eu não vou falar nem metade do que é o arquétipo da deusa, nem um décimo. Mas você pode pesquisar, se conectar, se fizer sentido para você. E ela é a deusa que te auxilia nesse processo. Vamos ver o que sai. Antes, eu quero falar o que eu ia falar sobre a carta do Sol. Me veio aqui em algum momento a ideia, o termo Sol Níger. É um termo psicológico, a psicologia. Preciso abrir um parênteses, não vai ser para todo mundo. É algo muito específico e é algo muito sério. Então, não tome para si. Reflita, se for preciso, leve isso para alguém que possa te auxiliar com isso. Sol Níger é uma questão psicológica. O Sol, ele representa a energia do masculino. Então, as mulheres têm um Sol interior que se conecta ao pai. Se, e somente se, você teve algum bloqueio, alguma questão, um abandono muito precoce da figura paterna na sua vida, você foi impedida completamente de acessar o seu pai. Mesmo que às vezes ele pode até ainda estar presente na sua vida, mas existiu bloqueio. Você vai descobrir isso através de ferramentas terapêuticas que vão te ajudar a enxergar. A pessoa vai precisar. Isso pode ser feito de várias formas, mas você vai precisar de ajuda para entender. Não é assim, eu acho que é. Não é assim que funciona. É algo sério. Se você teve esse impedimento absoluto dessa figura, de acessar essa figura paterna, esse Sol, ele se torna negro. Ele começa a agir no psicológico da mulher em formação e na vida adulta
como uma figura distorcida. Eu não vou entrar aqui nos porquês, nos méritos das coisas, mas é isso. Então, como eu disse, eu conectando a questão psicológica com a questão sistêmica, pode ter aqui algo, leva para o sistêmico por ser consteladora, né? Então, a filosofia que embasa a minha visão sobre as coisas. Pode existir esse bloqueio em relação à figura do pai. No primeiro grupo saiu a figura da mãe. E isso te causa, uma das questões que te causa um bloqueio. Bloqueio de si mesma, né? Aquela coisa de insegurança, insuficiência, as crenças negativas. E bloqueio também em relação aos outros, em relação principalmente à figura masculina, não exatamente só homens, as pessoas que vibram na energia do masculino, principalmente, vamos colocar assim. Agora eu vou terminar esse parênteses com uma pequena observação. Não estou falando necessariamente apenas em relação a mulheres e a figura do pai e mulheres que se relacionam com homens. Isso aqui pode ser em outras configurações. É mais facilmente direcionado para essa configuração, mas pode ser também pessoas, né, seres que vibram na energia do masculino, seres que vibram na energia do feminino em relação a outros que vibram no masculino. E aí eu estou falando de qualquer configuração de casal. É isso que eu quero dizer. Eu sempre acho que confundo mais do que ajudo quando eu falo assim, mas é isso. Feminino e masculino é a composição, o casamento alquímico que todos temos dentro de nós. A gente é composto de feminino e masculino, é a nossa polaridade. Só existimos porque existe essa polaridade dentro de nós e viemos dela. Então isso existe na gente. É por isso. Enfim. Se não ficou claro, me conte, que eu tento explicar de outra forma. Vamos ver qual é a deusa aqui que te auxilia nesse processo. Ai, como eu falo. Iemanjá, rainha do mar. Iemanjá fala sobre entrega. Entrega foi o primeiro termo que apareceu no primeiro grupo. Não vou te falar para assistir o primeiro, porque assim, eu falo isso em todos os vídeos. Mas se fizer sentido, se você ficou em dúvida entre qual dos dois eu assisto, não sei, acho que vou nesse. Se ficou em dúvida, assiste o primeiro. Pode ter alguma coisa para você lá, pode não ser tudo, mas pode ter algo para você lá. Aqui, quando a gente fala de entrega, Iemanjá, a rainha do mar, ela está completamente conectada com a energia da abundância, da prosperidade, como a gente já viu aqui. É assim que ela te auxilia a destravar essa abundância na sua vida. O mar é de onde... Bom, a água é vida, né? Só existe vida, a gente só está vivo porque existe a água. Nós viemos da água. Então, tudo vem do mar, tudo, né? Aqui, simbolicamente, com o Iemanjá, tudo vem dela. Tudo vem... O mar é a fonte inesgotável. O mar como símbolo, né, da água, a água representando a vida, é a fonte inesgotável de energia, de vida, de tudo. É a fonte divina que jorra dentro de você. Então você pode se conectar à energia dessa deusa, orixá, chame como quiser. Aqui é o oráculo da deusa, então pode ser considerada uma deusa, não tem problema. Se não fizer sentido para você, você pode se conectar à ideia. Muitas vezes eu falo sobre isso na carta dos peixes do Lenormand. O mar, ele representa, o mar no Lenormand, né? Os peixes no Lenormand representam a abundância, a prosperidade, aquilo que provê, aquilo que oferece alimento, né? A ideia do pescar, o peixe. O peixe é o símbolo, um peixe, não o cardume, mas um peixe é o símbolo de Deus, símbolo do self, né? É um termo
psicológico que representa a nossa essência, a nossa parte divina, representado por um peixe. Se você sonha com um peixe, você está sonhando com a sua essência, com o seu self, por exemplo. Então, tem essa conexão da fonte da vida. E aí, Iemanjá aqui para você, ela fala sobre se abrir. Tirar essas barreiras, abrir os braços, mergulhar, se permitir ir fundo. Não ter medo do desconhecido, não ter medo de acessar o seu inconsciente, de jogar luz nesse inconsciente, porque o mar é um símbolo do inconsciente também. E é lá que está o seu tesouro, é lá que está todo o potencial para que você transforme tudo isso que foi visto aqui em luz, em força, em poder, em amor, em felicidade e, consequentemente, em relacionamentos existentes e saudáveis na sua vida. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você, que você consiga extrair algo de bom para auxiliar no seu processo dessa mensagem. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Espero que você goste também. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. E vejo você no próximo vídeo. Até lá!